Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor pastor Leonardo Loza e estamos estudando a revista As Leis do Relacionamento, da editora Central Gospel. O comentarista desta revista é o pastor e teólogo Walter Brunelli. E hoje teremos a aula da lição de número 5, que tem por título O Amor Fraternal. Gostaria de pedir a você que nos acompanha neste momento que divulgue o trabalho realizado pelo crente docente. Para isso, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e acione o sininho para ficar por dentro das nossas novidades. Antes de iniciarmos a nossa aula, gostaria de agradecer o convite ao professor Edvanei Fernandes e dizer que sinto-me muito honrado em participar desse projeto tão extraordinário que é o crente docente. Mas, queridos, vamos lá. Lição de número 5. Antes de nós nos aprofundarmos nos textos, vamos fazer uma breve reflexão sobre o amor fraternal. O como isso tem que nos envolver. O quanto isso tem que mexer com a nossa mente, com o nosso coração e com a nossa prática de vida. O como nós nos sentimos ao ouvir isso, a questão do amor ao próximo, se isso mexe conosco, se isso, traz sensibilidade a ponto de nós nos sentirmos às vezes envergonhados até por não praticar da maneira correta, da maneira profunda que a palavra nos ensina. Há um texto na Bíblia que sempre mexeu comigo desde o início da minha conversão. Está lá em 1 João, capítulo 3, versículo 18, quando João diz assim: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Às vezes nós dizemos que amamos, mas somente de palavras. Às vezes nós postamos nas redes sociais sobre o amor. Às vezes nós pregamos sobre o amor, cantamos sobre o amor, mas vivemos tão pouco. Não vivemos aqui, como diz o texto, de fato e de verdade. E esse é um tema que ele vai nos nivelar com a palavra. Como assim, pastor? Aqui nós vamos entender qual é o nível do nosso cristianismo. Aqui nós vamos entender como nós vivemos. E, sobretudo, vamos dizer para Cristo como nós vivemos. E vamos dizer também para a sociedade. Olha que interessante, lá em Atos capítulo 11, versículo 26, diz lá que os discípulos de Cristo, pela primeira vez ali em Antioquia, foram chamados de cristãos. E você sabe que a palavra cristão significa pequeno Cristo. Por que eles foram chamados assim? Porque eles espelhavam a Cristo. As suas obras, foram comparadas com as obras de Cristo. Mas, sobretudo, não estou falando aqui de milagres. Não estou falando aqui do paralítico andar, do cego enxergar. Estou falando aqui baseado no amor. Porque o cristianismo, a base dele, o solo dele é o amor. A mensagem de Cristo veio pautada no amor. A ponto, do nosso texto áureo, que Deus amou o mundo de tal maneira esta que a nossa mente humana limitada não consegue compreender esse amor. Mas porque Deus amou, Ele enviou. E Cristo se entregou por amor. Então é nossa base. O nosso cristianismo tem esse solo. E nós vamos entender aqui se a nossa vida ela está plantada nesse solo, se ela está sendo regada nesse solo, se ela está sendo frutificada nesse solo. O texto áureo dessa lição encontra-se lá em 1 João 4,20, que diz assim: se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, ele é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus,
a quem não viu. Como é profundo isso, meus irmãos. Como isso faz a nossa carne tremer. O texto bíblico básico utilizado está lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, primeiro versículo, versículo 8. Depois de você ler com calma, aqui nós vamos fazer algumas análises, tá? Vai ser uma maneira bem prática, uma aplicação prática. Porque nós temos aqui o objetivo de entender que o amor é a virtude que o mais fará parecido com Cristo. Sabe? Não tem outra virtude que não seja o amor que as pessoas vão nos comparar com Cristo. E vamos também compreender que não há cristianismo legítimo sem a prática do amor fraternal. Foi aquilo que eu já mencionei um pouco. E vamos também concluir que a maior demonstração de uma vida renascida em Cristo está onde? No amor fraternal. As pessoas vão entender que nós nascemos de novo dependendo daquilo que nós aplicamos, dependendo daquilo que nós estamos demonstrando, dependendo daquilo que verdadeiramente esse amor que nós, sabe, dizemos que vivemos, estamos praticando. Aí isso será realmente uma demonstração se estamos renascidos ou não em Cristo Jesus. Observe que quando nós lemos do primeiro versículo ao versículo 3 dessa epístola, do capítulo 13, vamos ver que do primeiro até o terceiro, ali inclui uma alusão a todas as 4 classes de dons espirituais. Vamos ver lá primeiro Coríntios 12, um capítulo anterior a esse, sabe, que nós lemos como texto bíblico base, versículo 28, que diz assim: a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro, doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de língua. Observe que logo no primeiro versículo vai aparecer os dons estáticos, sabe, aqueles que nos deixam maravilhados, que são as línguas, que para Paulo eram menos importantes. Ainda que para os coríntios fosse mais importante, mas para Paulo eram, sabe, menos importantes. Logo em seguida vai aparecer o ensino, quando faz menção da profecia, da sabedoria e do conhecimento. E logo na sequência vem a operação de milagres, quando faz menção da fé. E nós vamos ver isso lá no versículo 2. Finalmente, os dons de natureza administrativa, como a dedicação aos pobres e da própria vida em favor do bem alheio, do próximo. E vamos ver isso no versículo 3. Então veja o quão importante é a nossa prática. Mas, sobretudo, nós precisamos entender. Se nós não entendermos isso, dificilmente iremos praticar. Sabe, e para tentar conceituar ou dar uma direção sobre o que é o amor, sobre, sabe, quais são as consequências de nós vivermos uma vida realmente com amor fraternal, sabe, como que possamos extrair, sabe, da palavra e trazer uma aplicação prática para nós, entender um pouquinho dessa questão do amor, sabe, e vamos ver que o amor nada mais nada menos é do que um desejo, é uma forma pura pelo bem-estar de outro. Entenda isso. Bem-estar de outro, não um bem-estar próprio. Eu não amo ao próximo para eu me beneficiar. Não. Eu não sirvo ao próximo para eu ter uma base de troca, de barganha ali na frente, esperando algo na próxima esquina. Não, não. Eu sirvo, eu amo, porque eu fui cultivado no solo do amor de Cristo Jesus. Sabe? E isso é sem se importar pelo que vai receber. É simplesmente porque vem de Deus para nossas vidas. O amor também é a modalidade de louvor e exaltação. Sim. Sabe? Quando é reconhecido o valor de outro. E aqui no caso, um exemplo prático, é o nosso amor para com Deus. Então ele é uma modalidade de louvor e exaltação a Deus.
Ele também é o enchimento de um homem com um elevado ideal e dedicação, como sucede quando um homem serve ao próximo ou a Deus. Então, quando eu sirvo ao próximo, quando eu sirvo a Deus, eu estou, cheio de ideal, cheio de uma dedicação que vem da palavra de Deus para nós. Amor também é adoração prestada a outra, e nesse caso, mais um exemplo, do homem para com Deus. O amor ao próximo consiste em querer para o próximo o mesmo que nós queremos. Sabe para quem? Para nós mesmos. Eu amo ao próximo como a mim mesmo. Eu preciso entender isso. Eu preciso me amar tanto para que eu possa conseguir amar o próximo, praticar o próximo. E nós aprendemos um pouquinho sobre o amor próprio na lição anterior a esta. O amor também é a comprovação da espiritualidade. Não é o quanto nós gritamos, não é o quanto nós falamos em línguas, não é o quanto nós cantamos, pregamos, qualquer outra manifestação de dom. Não, é o amor. Vamos fazer uma reflexão aqui rápido. Farei 3 perguntas. Responde para você mesmo. A primeira é: desejas para os outros aquilo que queres para ti mesmo? Sim ou não? Serves ao próximo como um real desejo de ajudar ou interesse próprio? Sim ou não? O teu altruísmo aproxima-se de igualar-se ao teu egoísmo? Sim ou não? Se você responder às 3 de maneira sim, convicta, mas daquilo que você realmente pratica, então eu posso realmente entender que você tem um bom grau de espiritualidade. Mas se algumas dessas respostas que nós temos aqui, qualquer uma delas aqui, for negativa, então lamento informar que o nosso grau de espiritualidade ele é baixo. E o que nos assusta no texto é justamente a questão da pessoa ser espiritual. Olha o que João vai escrever na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 7 e 8. Ele diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O que me mais deixa impressionado aqui é o versículo 7. O finalzinho, quando diz que e qualquer que ama é nascido de Deus. Fala de uma pessoa regenerada. Fala de um novo nascimento. Como pode eu não amar o próximo e dizer que eu sou, uma pessoa nascida em Deus? Não tem como. A própria palavra já diz isso. Não é a minha interpretação. Está claramente escrito no texto. Se eu não amo, eu não sou nascido de Deus. Eu não conheço a Deus. A essência de Deus não está em mim. Olha o quanto isso é profundo. Isso tem que mudar a nossa vida. Nós precisamos colocar isso em prática. Precisamos parar, com alguns ressentimentos, parar com alguns preconceitos, parar de enxergar as pessoas, dizendo se ela é pecadora, então não tem como eu, ajudar, eu amar. Queridos, quando a Bíblia diz para amar, não fala se é para amar o santo, aquele que é perfeito, aquele que é único. Não. Fala para amar o próximo, não importa se o próximo é pecador ou não. E nós já sabemos que todos são pecadores, inclusive nós mesmos. Aleluia. Precisamos entender isso. Não adianta criarmos rótulos. Não adianta segmentarmos pessoas dentro da igreja. Não adianta criarmos tribos dentro da igreja ou dentro da sociedade aonde estamos inseridos. Separamos grupinhos, tribos para ajudar, para amar, e outros descartamos. Entenda a palavra. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O amor também é a base, entenda isso,
de toda demonstração de espiritualidade. Ele é a base de toda demonstração de espiritualidade. Pelo que o amor deve governar os dons espirituais, servindo de solo. Lembra que eu comentei? O solo que foi cultivado, onde os dons sejam cultivados também. Não adianta ter a manifestação dos dons se eles não tiverem plantado, se eles não forem cultivados no solo do amor. Porque Paulo vai dizer, se não tiver amor, nada serve. Para nada serve. Então o amor é sim a base de toda demonstração de espiritualidade. Nós podemos fazer qualquer coisa ou sermos usados por Deus através dos dons para qualquer coisa. Se não tiver amor, seremos apenas um eco. Apenas um eco. O amor também é uma virtude tão grande que é melhor do que qualquer dos dons espirituais. Às vezes nós julgamos o irmão que não fala em línguas estranhas. Às vezes nós julgamos o dom, sabe, um irmão que não tem um dom de visão, de profecia. Porque criamos, sabe, um modelo de homem de Deus e de mulher de Deus. Que para ser homem de Deus tem que profetizar, falar cânticos espirituais, entregar revelações, falar tantas coisas do céu, mas esquecemos que o padrão está aqui, está posto na palavra, e não adianta nós criarmos outro padrão. O amor é sim uma virtude tão grande que ele é melhor, escute isso, que ele é melhor que qualquer dos dons espirituais. Se simplesmente estás preparando para servir aos outros, já estará maior do que aquele que fala em línguas ou aquele que profetiza. Porém, se estiveres servindo ao próximo mediante o uso dos dons espirituais com base no amor cristão, então mais profunda ainda será a tua espiritualidade. Se você serve, você já está no nível acima daquele que fala em línguas. Mas se você serve com base no amor, eita Jesus, aí muito mais profunda é a tua espiritualidade. Aí você tem que continuar fazendo ainda muito, mas muito mais. Amar e servir ao próximo, escute isso, é ao mesmo tempo amar e servir a Deus. Pastor, como que é isso, meu pai? Olha o que Jesus fala lá em Mateus 25, 35. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro. E hospedaste-me. Eu afirmo aqui para você com base nesse texto. Amar e servir o próximo é, ao mesmo tempo, amar e servir a Deus. Esse amor cristão, sabe, ele vai ultrapassar a todo o amor humano possível. Quando este não é ajudado pelo Espírito de Deus, sabe? Nós precisamos ter essa ajuda do Espírito Santo para colocar em prática isso. Mas até mesmo o amor humano, quando é genuíno e é remanescente, sabe? De uma expressão de Deus deixada na personalidade, a despeito da queda. O amor cristão, como fruto do Espírito, por consequente, ele é sim, é tanto uma restauração, como uma nova criação, sabe, de ordem moral. Tudo aquilo que aconteceu no Éden, que você entende, que você conhece, toda a história, quando chega em Cristo, sabe, essa questão da restauração, sabe, da ordem moral, de nós voltarmos verdadeiramente ao início, ao princípio de tudo, à base de tudo. Sabe, na medida que o Espírito Santo nos transforma, ele vai nos elevando para novas alturas, sim. Sabe, vai nos dando, sabe, expressões de compaixão e cuidado, como nos ensina aqui, nesse capítulo 25, do capítulo do Evangelho de Mateus. Queridos,
À medida que nós vamos crescendo com o Espírito Santo, através do Espírito Santo, mediante a palavra de Deus, ele vai nos transformando, ele vai nos regenerando, nos lavando, nos moldando, segundo a sua vontade, sabe? Vamos criando asas, porque ele vai nos colocando, sabe, em novos patamares, a novas alturas, sim, e vamos vivendo, sabe, essa expressão de compaixão. Começamos a olhar para o perdido de uma maneira diferente. Começamos a olhar para os irmãos da fé de uma maneira diferente. Porque nós teremos, sabe, um amor tão profundo, segundo a palavra nos ensina, nos orienta a ter. Na medida em que vamos sendo transformados em Cristo, sabe, a nossa alma cresce também e vai ascendendo em um voo místico, passando a amar a Deus mais diretamente. Esse amor mais direto a Deus é impossível para a maioria dos homens, porquanto se trata de um elevado desenvolvimento espiritual, ou seja, precisamos dia após dia nos aproximar de Deus, nos aproximar da palavra, ter comunhão com o Espírito Santo, porque somente assim podemos ter esse amor. De novo, e repito aqui 1 João 3,18, sabe, não iremos amar de palavra, nem de língua, não. Nós vamos amar, sabe, em obras, amar de fato, amar de verdade, porque estaremos carregados desse amor, estaremos cheios desse amor, sabe? É isso que precisamos viver, é ter um desenvolvimento espiritual. Como assim, pastor? Sabe, o próprio amor na qualidade de fruto do Espírito, em qualquer forma que mesmo seja achado, é produto do desenvolvimento espiritual. Quanto mais se permite que o Espírito de Deus nos controle e nos transforme segundo a natureza moral de Cristo, mais plena e livremente fluirá o amor que emana lá do íntimo. Não adianta, irmãos, nós nos afastarmos um pouquinho da palavra. E mais uma vez eu vou repetir: pular, dançar, gritar, falar em mistério, cânticos espirituais, porque não vai fluir o amor. Precisamos estar ali regados, sendo cultivados diariamente nesse solo. O quanto é importante essa lição para nós. De todas as lições, essa para mim foi algo que até agora mexeu demais. Porque se nós não nos conhecermos, se nós não nos amarmos, nós não conseguiremos colocar em prática esse amor fraternal, o amar ao próximo. Nós não conseguiremos fazer isso. Se eu não me amo, como eu vou amar o próximo como a mim mesmo? Não tem como. Se eu não me amo, eu também não vou amar o próximo. Então essa lição ela vem de uma forma para completar, sabe, para complementar a nossa caminhada cristã. Porque quanto mais se permite que o Espírito de Deus, sabe, ele vem nos controlar sim, para transformar, como já disse, a nossa natureza moral. Vamos espelhar a natureza moral de Cristo. E vai fluir algo poderoso de nós, irmãos. Quando essa condição, sabe, ela começa a prevalecer na personalidade do crente, na minha e na sua vida, surgem sinais bem definidos. O crente se torna mais altruísta, perdendo o seu egoísmo. Ele começa a olhar mais para o próximo do que para ti mesmo. Ele anseia, ele deseja, ele quer servir. Aquela qualidade, sabe, negativa que caracteriza quase todos os homens, ela é sarada, ela é transformada. Tal crente se sente chocado ante o crasso egoísmo, sabe, dos outros, e lamenta por encontrar o mesmo defeito em seu íntimo. Ou seja, se eu vejo defeito no meu ao próximo que está logo ali do meu lado, ali pertinho, me desculpe aqui a redundância, mas ele está aqui do meu lado, colado, eu começo a olhar para ele, ver os defeitos e dizer para ele: olha, eu sou tão errado como você, porque eu consigo enxergar os meus defeitos, porque essa palavra ela vem mudar meu íntimo,
Aí eu começo a me esforçar para ser diferente. Eu consigo, descobrir e me preocupar cada vez mais no próximo. Eu consigo verificar essa capacidade que eu tenho de me sacrificar de uma maneira totalmente voluntária para ajudar a outros e encontrar solução para tais problemas. Meus irmãos, o amor cristão gera generosidade. Ele gera isso em nós. E gera também bondade. E abafa a cobiça. Ele começa a anular. Porque o amor cristão começa a anular essa questão de cobiça. Começa a anular os meus interesses. Começa a anular a minha crueldade. Começa a anular a minha indiferença para com o sofrimento alheio. É esse tipo de amor, É essa qualidade de valor supremo em um homem. E essa é uma maneira notavelmente excelente de caminhar para a perfeição. Porque Paulo vai nos ensinar assim. De novo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, o capítulo anterior a esse, como texto bíblico básico da nossa lição. Lá no versículo 31, ele diz assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. É um caminho para a perfeição, meu irmão. Observe que quando Paulo termina aqui, no capítulo 12, ele entra falando de amor. Ele entra mostrando qual é o caminho mais excelente. Ele diz que devemos procurar com zelo os melhores dons. Mas ele vai mostrar qual é o caminho mais excelente. E ele fala isso no capítulo 13, que é o amor. Escute isso e guarde isso no teu coração. O amor é o caminho mais curto de recondução a Deus. O amor é o caminho mais curto de recondução a Deus. O amor cristão na qualidade de caminho de retorno mais rápido a Deus, subtende a perfeita aceitação da vida divina como princípio normativo de todas as ações do crente, da minha e da sua. Sendo o começo do processo pelo qual todas as nossas disposições são permeadas pela natureza moral fundamental do próprio Deus, o qual é amor. Já lemos isso? Que Deus, Ele é amor. Eu quero deixar essa breve meditação para vocês, que realmente venha nos ajudar a mudar a nossa vida. E como professores, possamos ser exemplos para os nossos alunos, porque com certeza ensinaremos de uma maneira muito mais proveitosa, muito mais profunda, porque será através dos nossos exemplos. E aqui partindo para nós fazemos um encerramento. Eu quero agradecer a você que está participando dessa live, você que ama a palavra de Deus, você que exerce esse ministério do ensino, você que se dedica a estudar para ensinar. Eu quero aqui te convocar e te encorajar que possamos ser, sim, estudantes da palavra, mas sobretudo praticantes da palavra. Eu quero te agradecer. Você está aqui nesse momento ouvindo mais um podcast, mais uma lição poderosa desta revista extraordinária. E quero aproveitar para te convidar para você seguir o Crente Docente lá no Instagram. É lá, @crentedocente. Vai lá, segue, porque tem coisas maravilhosas sendo postadas, ensinamentos profundos da palavra de Deus. Lá no Facebook também tem o endereço, é facebook.com/crentedocente. E lá no canal do YouTube, como já mencionei um pouquinho aqui na introdução, você precisa ir lá e ativar as notificações do canal, para que você possa estar realmente recebendo as novidades que têm sido proveitosas para a nossa vida ministerial e nossa vida pessoal.
Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Estimo e espero em meu coração que tudo que foi falado aqui tenha abençoado a sua vida. Em nome de Jesus.